dia a todos, sejam bem-vindos ao Agrofag de hoje, dia 16 de junho. Que bom contar com a presença de vocês e também é muito bom estar aqui contigo em mais uma edição. Professor, bom dia. Bom dia, Antonella, bom dia a todos, um ótimo programa para todos. Então vamos ver quais são as reportagens que a gente preparou para hoje. O Paraná está finalizando a colheita do feijão segunda safra. Apesar da estiagem ter prejudicado as lavouras, a produção é a maior da história para essa época do ano. O sorgo é uma alternativa para a rotação de culturas, com boa rentabilidade para os produtores. Na região oeste, a área plantada com cereal está aumentando e cada vez mais empresas estão demonstrando interesse em utilizar o sorgo como ração animal. A agricultora urbana fala sobre o cultivo de plantas alimentícias não convencionais. A cama de aviário é uma boa opção de adubo orgânico. Acadêmicos de agronomia mostram talento como comunicadores. E também a história do Magrão, o produtor que sabe tudo sobre o cultivo de hortaliças, mas não se cansa de aprender cada vez mais. Desde o início do ano, ele se juntou ao filho Renan e os dois frequentam um outro ambiente, o da universidade. Professor Celso, olha só que história interessante que a gente vai mostrar agora para iniciar o programa. Quem está na tela, este aqui ó, é o Magrão, conhecido produtor de hortaliças que faz sucesso nas redes sociais. O senhor já conhece? Pessoalmente não, mas a fama dele eu conheço bem. Ele é muito motivado, muito apaixonado pelo que faz e agora transmitindo isso, né, nas redes sociais aí, todo o seu conhecimento, porque é muito importante, né? É isso, com certeza. O Magrão tem muita experiência no cultivo de hortaliças e oferece cursos onde ensina técnicas de manejo para produtores de todo o Brasil. A nossa equipe foi até a propriedade dele aqui em Cascavel para conhecer algumas dessas técnicas e também mostrar um pouco da rotina desse produtor que não se cansa de aprender. Nesta área de 10 hectares no bairro Universitário, em meio ao cenário urbano de Cascavel, são cultivados mais de 500 mil pés de hortaliças. A produção é de 60 mil unidades por mês. Os destaques ficam para os alfaces, rúculas, couves e temperos verdes. O responsável por todos os manejos é o Jones Carvalho, mais conhecido como Magrão das Hortaliças. Até os 18 anos, ele trabalhou na roça, depois foi para o quartel e tentou outras áreas. Até que surgiu uma oportunidade para tentar a vida na Itália. Lá acabou voltando para a atividade no campo. Eu fui para trabalhar na construção civil. E o que caiu no meu colo? O campo. Cheguei lá, pimentão, morango, né? Caiu essa oportunidade para mim estar no campo. E daí eu vendo lá na Itália, que a Itália em comparação com o Brasil, né? Ela é pequena, ela é pequeníssima em comparação com o tamanho que o Brasil é. E lá eu vi muitas propriedades de 1 hectare, 2 hectares, 3, 4, 5 hectares no máximo. Quem tinha 7 hectares lá, meu, era fazendeiro, na região que eu estava. Mas todo mundo andava de trator bom, andava de caminhonete, andava de carro bom. E eu trabalhando lá, né, com o patrão e observando aquilo lá. E daí eu fiquei pensando assim, gente, o cara tem 2 hectares de terra e tem um padrão de vida que pessoas que têm 50, 100 alqueires de terra no Brasil não têm esse padrão de vida. E aquilo foi alimentando meu coração. E daí eu fui correndo atrás do aprendizado, né, produzindo pimentão, produzindo morango e cuidando. Eu falei assim, gente, mais 1 hectare de terra no Brasil tem lá que gente que te dá de graça para você tocar, só para você poder cuidar. E aquilo foi alimentando. Então eu falei assim, eu vou embora para o Brasil, vou trabalhar com hortaliças. Pensei comigo. Os conhecimentos adquiridos durante o período que ficou na Itália foram importantes para o produtor desenvolver a própria forma de trabalho no Brasil. E a gente arrendou uma área, quando eu vim para cá, foi aonde começou a história do Magrão, há 16 anos no ramo de hortaliças. As técnicas aplicadas aqui na horta são muitas. Para manter uma boa produtividade no período mais crítico do ano, o inverno, o produtor usa um manejo para prevenir o alface da geada, fazendo uma proteção com tecido de TNT por cima dos canteiros. Vai ter a previsão de geada.
você sempre deve cobrir as suas hortaliças antes, bem antes, 3 horas, 4 horas da tarde, enquanto não tem sereno. Você vai lá e cobre ela, você vai soltar ele em cima da tua hortaliça. Aí você vem e só protege ele, ó. Vem, só pode colocar um pouquinho de terra no início, para o vento não tirar, e você continua só protegendo a beiradinha dele assim. O bom é você deixar bem fechadinho aqui, ó. Sempre bem fechadinho. Todo sereno que vir, ou o gelo que vir, ele vai ficar em cima do TNT. Ou no próximo dia, não tira o TNT. Você deixa ele ali mesmo com gelo, o sol vai sair, vai derreter, e a sua planta, ela fica o quê? Ela não leva aquele choque térmico direto do gelo, porque se eu deixo a planta com gelo, o calor, ele dá um choque térmico e queima a planta. Assim, o que vai fazer? O calor vai ter aqui, vai bater, não vai bater diretamente, ele vai descongelando naturalmente. E como a planta, ela aceita daí, ela não faz aquela requeima. Magrão, mas eu posso deixar ele por 1, 2, 3 dias que vai fazer o ciclo dessa geada? Pode deixar tranquilamente, pode deixar porque ele transmite ainda claridade para sua planta. De acordo com o Magrão, é importante acompanhar a tecnologia e dar condições para o jovem também. Aqui, por exemplo, ele explica que para fazer um canteiro de 100 metros de comprimento com a enxada, levaria 2 dias de trabalho. Já com o trator, é possível concluir em 20 minutos. Quando nós vamos falar em dificuldade no campo, você analisa o seguinte, você trabalhando com enxada para você poder fazer o canteiro. O quanto de tempo que você vai ter que ter para você desenvolver a sua atividade durante o dia. Ah, mas eu não pago hora de trator, eu não quero um tratorito, eu não quero um trator porque gasta demais. Mas você vê uma diferença muito grande. O meu filho não vai querer isso aqui para ele. Ele não vai querer porque o mundo já está andando a 200 por hora. Então ele vai ver que isso daqui para ele é perda de tempo. Além dos canteiros convencionais, o produtor também investiu em um sistema hidropônico. Essa estrutura tem 6.000 metros quadrados e uma produção média de 30.000 plantas por mês. Ao lado do Magrão, o filho Renan, de 18 anos, é quem ajuda nas tarefas e cuida de cada detalhe para garantir a melhor qualidade das plantas. Renan, você está aqui no dia a dia com seu pai, né? Já desde criança. Fala um pouquinho com a gente dessa paixão e como que é trabalhar no dia a dia com o pai. Eu comecei a trabalhar com hortaliças com mais ou menos 8 anos. A partir dos 10 eu comecei a trabalhar de verdade, digamos assim. O dia a dia ele foi melhorando ao decorrer do tempo. A partir da tecnologia, vamos fazer uma comparação. Uma banca de alface com na hidroponia 400 unidades eu colho em 1 hora. Se eu fosse colher no campo, eu levaria 6 horas. Então essa praticidade ao longo do tempo trouxe tanto menos dor nas costas para a gente, mais qualidade de vida, mais tempo para eu poder aproveitar o meu pai, certo? Então ao longo do tempo, a cada dia está melhor por causa tanto da tecnologia, do conhecimento. Durante esses 16 anos, o Magrão vendeu hortaliças na rua, em pequenos comércios e restaurantes, até conquistar grandes redes de supermercados. Hoje, ele também compartilha de todo o conhecimento com consultorias e dicas nas redes sociais. Atualmente, com um faturamento acima de R$2 milhões ao ano, o produtor se divide entre a prática do campo e a busca por cada vez mais conhecimento. Desde o início do ano, ele se juntou ao filho Renan e os dois frequentam um outro ambiente, o da universidade. Pai e filho estão no primeiro ano do curso de agronomia do Centro Universitário FAG. Hora de conhecer as teorias que podem deixar a prática ainda mais produtiva. Agora é hora de prestar atenção no que o professor fala, que nem o pessoal fala, né? Temos que prestar bastante atenção.
para nós adquirir o máximo de conhecimento, porque agora vem uma teoria, mas ela é uma teoria também aprofundada, né? Uma teoria baseada em pesquisa, baseado em dados científicos. Isso é muito importante para nós, né? Quando você chega num centro universitário, o que esse centro vai trazer para você? Conhecimentos que você não tem na sua casa, né? O conhecimento do mundo todo. Então a gente vem, né? Eu venho justamente para buscar esse conhecimento em uma sala de aula. E junto com o filho também? Trazendo o filho, né? Trazendo o filho aí para, digamos assim, o meu pai sempre falou, né? Meu filho, estuda, meu filho, né? Para você ser alguém na vida. E eu sempre brinco o seguinte com ele, né? Eu falo, eu tentei e fui alguém na vida para depois estudar. Mas é meio complicadão, eu prefiro que você estude. Poxa, que belo exemplo a gente viu aí, né? É uma coisa sensacional, né? Pai e filho na escola, né? Um agricultor, horticultor, né? Que aprendeu na prática e teve muito sucesso, né? E quando o filho entra na escola, ele entra junto, né? Então, você veja bem, a prática aliada ao conhecimento, né? Com certeza será um grande sucesso, né? Vamos dizer assim, uma grande transmissão desse conhecimento com a ciência, né? Quer dizer, vai aprimorar muito o Magrão, né? E a escola também vai aproveitar muito. Eu imagino esse pessoal, né, que está na mesma sala de aula, né? O poder que tem de explorar esse conhecimento prático, porque normalmente a prática ela é a aplicação daquele conhecimento que você tem dentro da escola, né? E tá aí perfeito, né? E nunca é tarde para se ter conhecimento, né? Essa é uma prova cabal, né? Nunca é tarde para se ter conhecimento. Então a gente procura, às vezes, de ter aquele conhecimento que a gente tem normal, né, adquirir mais. E ele, da prática, foi para o conhecimento científico. Espetacular, muito emocionante uma história dessa daí, Realmente, é emocionante mesmo. E pai e filho, né, na formação acadêmica. Legal demais. Muito legal, muito bacana. Isso aí. E o Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil. E esse é um momento em que a colheita da segunda safra está sendo finalizada. A área plantada foi quase 40% maior do que no mesmo período do ano passado, o que significa que o estado deve ter uma produção recorde. Um orgulho para o André é ver os grãos recém-colhidos assim, bem branquinhos. Nessa safra ele plantou 80 hectares de feijão tipo carioca. Foram duas variedades diferentes, ambas com escurecimento tardio dos grãos. Feijão carioca tem que ser branco. Para ter qualidade na hora de comercializar, quanto mais limpo, mais branco tiver, o comprador agradece, e nós também. A área do André fica na comunidade São Brás, no interior de Cascavel. Faz 8 anos que ele optou pelo plantio do feijão, principalmente pela possibilidade de realizar 3 safras. Para mim é vantajoso, porque como eu planto uma área menor, as áreas mais pequenas, eu consigo fazer rotação, né? Consigo fazer 3 safras no ano. Planto soja, depois feijão e depois trigo, né? Daí eu consigo agregar um pouco mais de renda, né? Segundo o André, a expectativa de colheita é de 30 sacas por hectare. A chuva forte que ocorreu logo em seguida do plantio e a seca nas fases iniciais do desenvolvimento fizeram o potencial produtivo das plantas cair um pouco. Essa safra foi plantada dia 27 de fevereiro, né? Ela se comportou bem, só que teve a estiagem, né? Quando foi plantada deu uma chuva muito forte em cima do plantio e depois deu uma estiagem, onde ficou ralo, né? Daí diminuiu a produção, diminuiu uns 15 sacos por alqueire, né? O Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil. As regiões Sul e Sudoeste são responsáveis por 95% dessa produção. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, nessa safra o Paraná plantou 403 mil hectares com feijão. Isso equivale a 36% a mais do que o mesmo período do ano passado. Além disso, a expectativa de colheita é de 646 mil toneladas. Segundo o técnico do DERAL, Hugo Godinho, se esperava uma produção ainda maior, de quase 800 mil toneladas. Mas problemas climáticos provocaram uma quebra. Nós tivemos algumas situações, dá para dividir em 3 principais problemas que nós tivemos no estado. Em alguns municípios mais quentes,
o calor excessivo ele acabou se refletindo não só numa produtividade menor, mas também numa incidência muito maior de mosca branca, e isso acabou prejudicando essas áreas. Algumas áreas não foram só mais quentes, mas também teve esse excesso de calor, junto com uma deficiência hídrica. Então, as chuvas em alguns municípios foram bem escassas, principalmente mais ao norte do Paraná, que não é a maior região produtora, mas acabaram tendo esse impacto também nas produtividades. E, por fim, no sudoeste, a gente tinha uma situação extremamente oposta. Nós tínhamos excesso de chuvas. Então, esse excesso de chuvas durante a colheita, numa das nossas principais regiões produtoras, acabou levando parte da nossa produção, não só em quantidade, até menos nesse sentido, mas nós tivemos muitos feijões de baixa qualidade colhidos ali pelo final de maio. Mesmo com essa redução, o volume que está sendo colhido agora ainda representa um recorde de produção para o feijão segunda safra no Paraná. Então, como a gente acompanhou aí, né, professor Celso, bons resultados na colheita do feijão aqui no Paraná, uma boa produção. O Paraná é uma referência em produção de feijão no Brasil, né? E embora o Brasil tenha 3 épocas de plantio, né? Nós temos as 2 épocas que são as principais, que é a água das águas, né? E a da seca, né? A safra de verão e safrinha, né? E o Paraná, nesse sentido, ele é um grande produtor, né? E se você ver o Paraná como a produção do feijão como uma cultura muito rentável, nós podemos até comparar ela como uma hortaliça, né? Ciclo curto, o cara faz 2 safras no ano, né? Algumas regiões nossas aqui são muito aptas e muito boas para a produção e responderam nessa safra. Muito bem. A cama de aviário é uma ótima opção de adubo orgânico. Quer saber mais? Acompanhe no quadro Isa na Fazenda. A prática da adubação consiste em aplicar adubos ou fertilizantes no solo para incrementar a fertilidade química e suprir a carência nutricional das plantas que nele serão cultivadas. A adubação orgânica se destaca na agricultura proveniente da decomposição de matéria de origem animal ou vegetal. De acordo com a Embrapa, a adubação orgânica traz diversos benefícios para o solo em sua forma física e biológica. O aumento da taxa de infiltração e retenção da água, maior disponibilidade de nutrientes, estímulos da atividade biológica do solo, redução da diferença de temperatura, maior agregação de partículas e melhora na aeração são algumas delas. É comum produzir adubo em casa ou na propriedade mesmo através do descarte de restos de alimentos para fertilizar flores ou até mesmo as hortaliças. Mas outra possibilidade é comprar o adubo orgânico pronto. E entre os mais utilizados está o adubo conhecido como cama de aviário ou frango. Ele vem da criação intensiva de aves e é uma ótima opção por ser rico em nutrientes, principalmente o nitrogênio. O composto também é rico em outros elementos como potássio, fósforo e micronutrientes. Ele está disponível a um baixo custo e é utilizado na adubação das culturas agrícolas, principalmente hortaliças. A cama de frango pode ser composta por madeira triturada ou casca de alimentos como amendoim ou arroz, junto dos restos de ração, dejetos e penas das aves. No processo de compostagem, é indicado usar a cama que tenha recebido de 3 a 4 lotes de frango. Assim é possível ter uma cama com ainda mais carbono e nitrogênio. É importante verificar algumas informações antes de utilizar a cama de aviário, como a análise do solo que receberá o adubo, a análise da cama e a recomendação de adubação da cultura vegetal, que pode ser realizado por um responsável técnico sobre a área que receberá a matéria orgânica. Aqui na Fazenda Escola utilizamos a cama de aviário. Nós adquirimos pronta e fica armazenada em média de 3 meses, que é o período mais indicado para manter a qualidade da cama. O armazenamento pode ser feito por até 6 meses se mantido em local seco e ventilado, mas a qualidade da cama pode deteriorar, tornando-o menos eficaz. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e ficar por dentro de mais novidades como essa. Nos vemos na semana que vem e até lá! Obrigada, Isa. Até semana que vem. A produção de plantas alimentícias não convencionais, as punks, como são chamadas, vem ganhando espaço em todo o Brasil. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Márcia, que é agricultora urbana, cultiva algumas variedades dessas plantas que são realmente muito curiosas. Olha só. Bora conhecer um pouquinho mais, então,
sobre essa agricultura urbana que a gente apresentou aqui para vocês, a Márcia, que está direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai conversar com a nossa equipe agora. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, é um prazer falar com vocês. Que bom. E é um prazer para nós também vermos agora de pertinho, né, que você está aí na sua horta. A gente que já acompanhou seus vídeos lá nas redes sociais sabe que você traz muitas dicas. Para começar já, então, te perguntando sobre essa questão, como que você teve essa curiosidade em começar com o cultivo das punks, né, essas plantas alimentícias não convencionais? Bom, na verdade, assim, eu cultivo já tem, assim, num quintal, né? Era na chácara primeiro da minha mãe, depois aqui no quintal, que é um terreno do lado da minha casa. Já tem 24 anos que eu faço isso. Então, assim, há 24 anos eu já comecei a despertar esse interesse pelas plantas comestíveis. Eu tinha uma horta. E aí ali sempre estava brotando, né, plantas que eu lembrava muito da minha infância, que a gente já consumia, tipo a taioba, né, a própria azedinha. E aí eu comecei a entrar mais nesse mundo, pesquisar, buscar, e aí me apaixonei, né, porque essas plantas elas são muito generosas, são muito rústicas, né, independente do tipo de clima, elas são muito, porque elas brotam espontaneamente. Então, assim, eu fico encantada de ver o potencial, né, das punks. Então, faz um tempinho já que eu comecei nesse universo. E hoje eu estou bem envolvida, né, com as punks. Falando sobre dicas, né? As plantas comestíveis são uma das culturas que você trabalha aí, né, no viveiro. E uma delas também chama muita atenção, que são as flores comestíveis, né? A gente tem aí atrás, inclusive, um pezinho delas. Conta pra gente. Isso, aqui atrás eu tenho a borboleteira, né, que ela tem, vou até pegar uma florzinha aqui para mostrar mais de pertinho. Ela tem o formato de uma borboleta, né? Então ela tem esse nome borboleteira porque ela é muito parecida com uma borboleta. A gente consome essas flores na salada, faz águas aromatizadas e tem um sabor bem assim, bem aromático, né, a borboleteira, bem delicioso mesmo. E traz toda essa... eu sempre falo que você acrescentar uma punk ou uma flor comestível na sua comida é você trazer, além da beleza, a diversidade e mais nutrientes, né? Pela coloração, porque elas são coloridas. A borboleteira é uma das plantas, uma das flores comestíveis mais novas que eu comecei a cultivar aqui, porque eu sempre cultivei capuchinha, as rosas também, né? E essa daqui é uma delícia, né? Tem um saborzinho muito gostoso. Que legal. E aí, uma dica que eu queria que você compartilhasse com a gente, Márcia, é difícil cultivar plantas como essas, né, comestíveis, flores comestíveis? Não, a borboleteira, inclusive, ela é muito rústica. Eu não conhecia muito o formato dela, sabe? Quando eu trouxe uma mudinha de São Paulo, que eu fui num evento lá, encontrei, né, uma mudinha bem pequena. E eu plantei mais assim, aqui no meio, né, da horta. Achei que ela não fosse ficar tão grande. E ela cresceu assim abundantemente, dá flores praticamente o ano todo. E não é exigente também em nutrientes. Mas aqui na minha horta eu também tenho uma diversidade muito grande de espécies, né? Então as plantas acabam tendo essa intercomunicação, né, uma com as outras. A gente trabalha nesse sistema mais agroflorestal. Então, é um cultivo que dá super certo. As flores comestíveis, elas têm... essas mais rústicas, assim, elas não exigem tanto cuidado, né? Então, a gente tem bastante sucesso aqui com a borboleteira. Que legal. E outra muito interessante que a gente adorou ver aflorada é a Hora Pronobis. Enquanto a gente vai mostrando esse vídeo da Hora Pronobis, acho que seria legal você ir até o pé para a gente mostrar também. Vamos lá? Ah, sim. Aqui atrás, agora ela está sem as flores. E ali tem as frutinhas que, quando fecha as flores, não sei se vai estar dando para mostrar, aí ela tem as frutinhas aqui que a gente também usa, né? Ela está verde ainda, algumas madurinhas. Então, essas frutinhas aqui a gente pode fazer geleias, a gente usa em sucos também. E nesse dia que eu fiz o vídeo, eu vim mesmo, entrei aqui na horta e senti o cheiro, né? E aí ele tem um cheiro de mel. Tem um portãozinho ali na frente, quando eu entrei, falei, gente, deve estar florido. E eu tenho essa Hora Pronobis aqui atrás e tem uma outra na frente.
Aí eu vim realmente isso que eu falei no vídeo foi o que aconteceu. Eu vim sendo guiada mesmo pelo cheiro. E é emocionante, porque é lindo. E a quantidade de abelhas que chegou naquele dia, você via assim, as abelhas todas alvoroçadas ali. Eu fiquei muito emocionada de ver assim, né? Um pezinho de Ora Pronobis que não dá nenhum trabalho. Eu já plantei ele aqui tem uns 7 anos, e todo ano tem essa floração assim linda. E para que a Ora Pronobis pode ser usada, Márcia? Então, a Ora Pronobis é uma punk, né? Na maioria dos estados brasileiros, não é uma planta muito comum de se consumir, né? Tirando o estado de Minas Gerais, né? Minas o pessoal consome bastante, tem o festival lá da Ora Pronobis, então já se encontra nas feiras, né? Dos mercados. E ela até é cheia de nutrientes, né? Tem ferro, zinco, é usada também para combater anemia. Então, a gente usa muito a Ora Pronobis para fazer sucos, fazer algumas receitas de pães também, saladas. É uma planta incrível. E olha só como ela fica grande, aqui ela é uma trepadeira, né? Tem outra também que chamou muita atenção lá nas redes sociais, que é a celósia. Você mostra pra gente também? Sim. Vamos dar uma volta aí, a gente aproveita e vê teu quintal, a sua horta aí, né? Vamos dar uma Sim. olhadinha. E vamos dar até a celósia junto com a Márcia. Vai contando aí pra gente o que você tem, Márcia. Então, aqui eu tenho 22 canteiros aqui na minha horta, e a gente cultiva tudo misturado, né? É uma técnica assim de agrofloresta mesmo. Então, eu misturo várias espécies aqui, e as plantas acabam se protegendo, a gente não tem praticamente incidência de pragas, de doença aqui na horta, porque uma planta vai protegendo a outra. E como são muito aromáticas também, tem muitas plantas, né, com cheiro, né? A própria cebolinha que eu espalho bastante aqui na horta, ela acaba protegendo. Essa daqui, ó, não sei se está dando para ver, eu tenho um pezinho aqui de celósia, que é essa que vocês viram o vídeo aí, conhecida também como rabo de galo. É uma punk também, uma planta comestível não convencional, que a gente usa as folhas, as flores também, e nesse vídeo eu fiz a colheita dessa parte mais seca, né? Essa parte aqui, que ela é cheinha de sementes, essas sementes também são comestíveis. E esse vídeo que eu fiz chamou bastante atenção, porque muita gente, principalmente pessoal de fora, né, do Brasil, que não conhece muito essa planta, que ela brota espontaneamente aqui no nosso país, né? Ela é bem espontânea. A celósia, que a gente usa as flores e as folhas para faz um arroz colorido, a gente usa muito ela na alimentação. Muito legal. A gente também, falando já de receitas, né, já que você entrou aí nesse assunto, temos também a receita que você indica com o coração da bananeira. E aí, como que é o sabor? É parecido com berinjela, por exemplo? O mangará, né, que é o coração da bananeira, estou aqui com umas bananeiras, tá sempre que eu já colhi, as que tinham aqui. Ele tem um sabor bem peculiar dele, mas a gente precisa tirar o amargor da banana. E quando a gente faz a caponata, ela fica bem parecida com a berinjela. É mais suave, é bem mais suave. Então dá para fazer várias receitas, não só a caponata, mas dá para fazer recheio de tortas, pastelzinho, né, com esse recheio aí do mangará também, é bem gostoso. E a bananeira, a gente tem várias partes dela que são consideradas punk, né? O coração da bananeira, o mangará, é uma punk, porque não é utilizado, né? As pessoas não têm o hábito de consumir, geralmente é descartado, né, nas hortas. E essa parte aqui do caule aqui da bananeira, quando a gente corta, né, para tirar o cacho, aqui dentro também tem um palmito. Então, a gente tem uma forma de preparar esse palmito da bananeira também. Então, a gente pode usar praticamente tudo, né, dessa planta maravilhosa. Tá aí a dica, então, da Márcia Chiadi. Para quem quiser conhecer, as redes sociais dela estão aqui na tela, né? Vocês podem conferir. Márcia, até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada, beijão. Interessante essa produção da Márcia, né? E agora eu tenho um recado importante. Se você tem fotos ou vídeos de algum cultivo diferente ou conhece alguém que queira compartilhar informações ou novidades e sugerir assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco.
E lembre-se, se você tem dúvidas sobre o manejo de alguma planta ou criação, fale com a gente pelo nosso WhatsApp que está na tela. É no 45-3321-3970. Confira agora os preços do mercado agrícola. A saca da soja fechou a semana em Cascavel em R$ 122. A saca do milho, R$ 48 e a saca do trigo, R$ 78. Depois do intervalo, vamos conhecer melhor o sorgo, cultura que pode ser uma boa alternativa para os produtores da região. No estúdio, o assunto é o interesse do mercado na compra desse cereal. É já já. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Professor Celso, agora a gente vai dar uma olhada nesse vídeo que foi enviado pelo Jefferson, que é produtor rural lá de Santa Helena, e nele ele explica que cultivou o sorgo e o motivo pelo qual optou por esse cereal. Vamos dar uma olhada. Olá, telespectadores da AgroFag, me chamo Jefferson Jaskuski, sou produtor rural na cidade de Santa Helena. Minhas principais culturas são soja e milho, porém esse ano optei por fazer um teste na cultura do sorgo. Além dele trazer um benefício de uma ótima palhada e cobertura de solo, o custo do manejo e produção dele se baseia em 40% do custo do milho e o custo de comercialização é 85% do valor do milho. Essa área foi feito um teste em 22 hectares. O desenvolvimento do sorgo vem se mostrando muito bom e eu estimo ter uma produtividade de 100 a 110 sacas por hectare. Muito bem, a gente agradece ao Jefferson pela participação aqui no AgroFag. E professor, deu para entender, né, os motivos pelos quais ele escolheu para cultivar sorgo então lá na propriedade? Ele está tentando, vou dizer, minimizar um custo aí, né? O custo seria talvez o fator mais importante. E o agricultor sempre tem que olhar, planejar, né? E eu vejo da seguinte maneira, né? Além dele fazer um planejamento, ele está fazendo uma rotação de cultura na área, que é importantíssimo, uma rotação com retorno econômico, né? Ele citou muito bem ali, né? 40% do milho, né? De custo, 85% da comercialização, né? Então dá um retorno econômico eficiente. E lembrando que nas áreas que é sujeito a veranico, né? O sorgo é muito tolerante. Então, quer dizer, um planejamento adequado para determinadas regiões é importantíssimo. Você pode amenizar algumas perdas, né, que podem ocorrer durante um veranico, né? É isso aí, com certeza. E nós acompanhamos essa semana a colheita do sorgo em uma área aqui em Cascavel. A reportagem é do Reinaldo Japer e do Luiz Marcondes. Olha só. Originário de regiões áridas da África e da Ásia, o sorgo tem se destacado no Brasil por sua capacidade de se adaptar a condições climáticas adversas e também pelo seu potencial como planta forrageira, produtora de grãos e biomassa. É também uma alternativa para a rotação de culturas. De acordo com dados do IBGE, em 2022, o Brasil produziu quase 3 milhões de toneladas de sorgo, distribuídas por uma área de 1 milhão de hectares. Os principais estados produtores são Goiás, São Paulo e Minas Gerais. O Paraná vem ampliando sua participação no cultivo de sorgo. No ano passado, foram produzidas 50 mil toneladas em 15 mil hectares.
As regiões oeste e norte do estado se destacam como áreas estratégicas para o desenvolvimento dessa cultura. Nesta área em Juvinópolis, distrito de Cascavel, foram plantados 150 hectares de sorgo. A variedade escolhida foi a Fox, que tem florescimento de 55 a 65 dias, altura de planta de 1,30 m e ponto de colheita com 120 dias. O responsável pelos manejos e os trabalhos de colheita aqui na propriedade é o Rafael. Hoje, ele está trabalhando nesse talhão de 22 hectares. Essa variedade aqui é um pouco mais tardio, mais produtiva também, né? Que tem esse aqui é o Fox, daí tem o Alvo. O Alvo é um pouco mais rápido, mas produz menos, né? Questão de desenvolvimento, teve algum problema com questões climáticas, doenças, pragas? Teve praga, lagarta e pulgão. Foi feito o manejo. Quantas aplicações em média? Umas 4 aplicações mais ou menos, de inseticida. De acordo com o Rafael, para garantir uma boa colheita, o ajuste da máquina é simples. A mesma coisa de trigo. Se for colher trigo, é do mesmo jeito. Se regula a máquina para trigo, é a mesma coisa. Não muda muita coisa. E a previsão para terminar aqui essa área? Mais uns 2 dias acaba. Uns 2 dias aí já está limpada já. Próxima cultura que vem? Nós vamos plantar um nabo para fazer cobertura e daí depois plantar o soja. A produtividade está sendo de 123 sacas por hectare. Uma parte do sorgo já está vendida e a outra será armazenada em silos da propriedade. O bate-papo sobre sorgo continua aqui no estúdio. E para isso a gente vai conversar com o Rafael Baumbach, que é do desenvolvimento comercial da Lucid e está pela primeira vez aqui com a gente, né, Rafael? Seja bem-vindo. Olá, Antoniela, tudo bem? Obrigado do convite. Estamos aqui para falar do sorgo. Isso aí, vamos lá conversar um pouquinho sobre o sorgo então, né? Rafael, eu queria que você então já começasse falando sobre o potencial que vocês têm visto para o sorgo aqui na região oeste do Paraná, já que alguns produtores aí mostraram para a gente, né, o exemplo da colheita com bons resultados. Então, eu venho fomentando diretamente plantio e produção do sorgo, até eu costumo dizer do plantio à colheita, né? Na segunda safra, né, na safrinha. E a gente vem tendo crescimento com resultados satisfatórios dentro das recomendações. O produtor que vem fazendo o manejo de acordo com a nossa recomendação vem tendo ótimo resultado para o manejo de rotação. As produtividades e a lucratividade, né, vem atingindo os objetivos e mantendo o crescimento. Hoje você não tem uma área muito grande aqui no Paraná de sorgo, né? Como você está vendo essa posição? Está aumentando? Tem possibilidade de aumentar? O que você sente da região do Paraná? Eu sinto todo produtor querendo uma alternativa além do milho na safrinha. E falta uma cultura que dê esse respaldo de produzir e ter lucro. Com o sorgo e a genética que nós temos, a gente consegue atingir essa expectativa para a segunda safra. Porque o produtor vem tendo problemas, milho, altos custos, plantios mais tarde, risco de geada, chuva na colheita, a cigarrinha, agora mais uma doença aí que é o fungo bipolares que vem acontecendo no milho. Então o produtor está ansioso, procurando uma alternativa, né, para rotacionar. Precisa deixar de plantar milho, mas parte da área plantar com uma cultura alternativa que tenha renda. E o sorgo traz isso. É pequena a área implantada de sorgo ainda no Paraná, né, não está no hábito e ainda não está no DNA do produtor plantar o sorgo, porém vai crescer, já é uma realidade. Principal quesito para a gente ter crescimento é o produtor produzir e ter rentabilidade. Para isso ele precisa um ponto de entrega, né? Alguém que use esse sorgo para ração, né?
substitui 100% o milho na ração, né? Tem mais proteína que o milho. E nós temos empresas aqui na região que usam na ração de suínos, na ração de gado, né? O sorgo. Então, tem os compradores. Então, o principal é conversar com o seu agrônomo responsável, né, pela área, que te dá assistência, faz toda a parte técnica, de qual empresa que está fazendo o recebimento, e também um técnico, um agrônomo que conheça a cultura, para você sanar os pontos limitantes dessa cultura, né? Que ela é tão boa quanto as outras, porém tem as suas características e as suas formas de manejo. Tem as suas especificidades, né? E eu queria também focar aqui, para a gente esclarecer para quem está em casa, o sorgo que a gente está conversando aqui é o sorgo granífero, mas a gente tem para alguns outros usos, né? Eu queria que você só relembrasse, para quem quer conhecer mais sobre a cultura do sorgo, já que a gente está falando do sorgo granífero, tem mais opções que também têm outras utilidades, né, Rafael? Isso mesmo. A Nucid trabalha com toda a linha de sorgo. A gente tem sorgo para pastejo, para o animal se alimentar, o animal vai lá e colhe, né, para se alimentar. A gente tem sorgo para silagem, né, cresce, dá volumoso, produz grão, tem amido. O sorgo granífero, até acontece, quem não conhece o sorgo, esse sorgo não cresceu por quê? Foi falta de água, não choveu? O sorgo granífero, o porte é menor, né? 1,20 m a 1,40 m. Então, quem não conhece acha que houve alguma restrição hídrica, né? E acabou não crescendo. Que vem na cabeça o sorgo, né? Gigante, o de silagem, que é maior. Porém, tem várias espécies, né, dentro da família do sorgo. A própria vassourinha, que usa, né, para fazer vassoura, né? O sorgo de Alepo também é um sorgo. Então, dentro de toda essa família, tem as suas especificidades, né, de cada espécie. Muito bem, explicado. O sorgo tem vamos dizer assim, quando você tem um veranico, né, ele tem mais tolerância a esses veranicos, né? Isso poderia, em determinadas regiões, substituir parte do milho, né, Rafael? Porque nesse momento você teria, o sorgo mostraria o potencial que ele tem e, além de servir como rotação de cultura, daria um retorno econômico para aquele momento, né? Isso Coisa mesmo. que aconteceu agora esse ano, né? Várias regiões de milho aí com seca violenta que não estão colhendo nada, né? Isso mesmo. A gente teve uma janela ótima de plantio de milho, né? Começamos a plantar milho início de janeiro, esperando uma ótima produção. Porém, a gente não sabe o tempo, né? É uma loteria. Falar que vai chover, que não vai chover, né? A gente morde na língua. Então, o sorgo, se for pegar a teoria darwinista, né, da evolução das espécies, o sorgo é originário da África. E nesse período de evolução dele lá na espécie, lá na África, ele foi se doutrinando e se regrando a produzir a mesma quantidade de grão com menos água. Então, se formos comparar com a cultura do milho, que é mais plantada na segunda safra aqui na região oeste, o sorgo precisa metade de água. E precisa maior volume de água na fase vegetativa. Depois que ele pendua e começa o enchimento de grão, ele precisa menos. Diferente da cultura do milho, que é a mais plantada. O sorgo é uma boa cultura, mas ele tem um probleminha de doença, né? Como nós podemos evitar? Gostaria que você falasse da doença e como pode talvez evitar pegar esse pico da doença. Então, o sorgo, as doenças que ocorrem no sorgo são as mesmas doenças que ocorrem no milho. Até levam o mesmo nome, né, dos patógenos. Porém, o sorgo é originário da África, o milho é originário das Américas, né? Então, são cepas de fungos diferentes, são de mais fácil controle. Porém, o sorgo tem um detalhe que é o principal problema, que é a mela do florescimento. Também conhecida como o ergot, que é provocada por esse fungo, né? O fungo ergot é um fungo necrófito, ele está na palhada. Mas eu nunca plantei sorgo aqui, não tem esse fungo. A vassourinha é um sorgo, então a gente sabe que tem vassourinha em todo lugar. Algumas plantas daninhas, vassourinha. Isso, é uma planta invasora hoje, né? Se encontra no meio do milho, no meio da soja. A gente combate ela com o químico, mas ela está ali, então o fungo está aí. Mas ela só ocorre num tripé de fatores. O sorgo tem que estar em pleno florescimento, com a flor, o botão da flor, com os ovários expostos,
temperaturas de 17 graus ou menos e mais de 48 horas de molhamento. Então, você tendo o clima chuvoso, com temperaturas amenas, 17 graus é ameno, né? É confortável para nós. Porém, para a planta, para o sorgo nesse momento, é crítico. O fungo se instala na flor, a planta entende como sendo o grão do pólen e expele os lipídios, protídeos e todos os nutrientes que iriam encher o grão, né, quando fecundado, e acontece a mela. Essa mela não é tóxica, pode ser os animais se alimentarem e tal, porém você perde a produção do grão. E é o grão onde está o amido, né, que é o grande tesouro para a gente vender, para fazer a ração. Ou até mesmo quando vai fazer a silagem, é no amido onde está a proteína que vai enriquecer a qualidade da silagem. Mas você pode minimizar essa mela, né? Plantio na época certa, alguns fatores aí minimizam, né? Está a indicação, né? Zeramos, né? Como eu vim comentando, dentro das nossas indicações de manejo, épocas de plantio, viemos tendo ótimos resultados sem nenhum problema com ela, com os nossos cultivares e com a nossa recomendação. Nós zeramos esse problema. Então, nós temos cultivares hiperprecoces, tá? Que florescem mais rápido. Então, dentro da safrinha, para a gente fugir desses períodos com 17 graus, nós temos esses cultivares. O sorgo não é muito popular na nossa região. Poucas pessoas ou agricultores plantam, certo? E, lógico, isso precisa de conhecimento, ter suporte técnico. Hoje, quem seriam as referências de mercado que eu poderia procurar, que me dariam suporte para a cultura do sorgo na nossa região aqui? Nós somos referência, a gente trabalha especificamente com sorgo. Temos outras culturas que a gente trabalha, mas o sorgo é o nosso ganha-pão. Então, a gente foca nisso. A Embrapa está na vanguarda de desenvolvimento de sorgo, também é referência. A gente trabalha muito junto com eles para isso, para que aconteça o sorgo. E o sorgo, sendo uma cultura primitiva, né, para o desenvolvimento dela e a domesticação dela aqui no Brasil, a gente também trouxe nossa área de pesquisas da Austrália também aqui para o Brasil, aqui em Acreúna, onde que a gente vai domesticar mais e adaptar mais cultivares de sorgo para o Brasil, também para o sul do Brasil, onde que do sul do MS, sul de São Paulo para baixo, né, abaixo do Trópico de Capricórnio, até em Itaquiraí tem um marco lá do Trópico de Capricórnio, fica na mesma posição que a Austrália. Então nós temos alguns cultivares que vêm dando certo aqui no sul, que foram melhorados lá na Austrália. Então por isso que vem dando certo aqui no sul. Então nós, junto com a Embrapa, viemos fazendo todo esse trabalho, essa vanguarda para ter o resultado. No Cerrado planta muito sorgo e vem crescendo, no sul também, e vai crescer mais porque a gente está alinhado com esse objetivo de termos os cultivares desenvolvidos e adaptados para essa situação. Muito bem, um cultivo pautado aí na pesquisa, né, junto com a Embrapa, e é muito interessante aí para os produtores ficarem de olho para as próximas safras como alternativa. Rafael, obrigada pela sua participação aqui com a gente agradece, né, professor? E até uma próxima oportunidade, a gente se vê. Obrigado, professor, obrigado, Antoniela, contem comigo. Muito bem. E agora vamos dar uma olhadinha então como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na região. O tempo seco e o calor continuam nas cidades do Paraná. Aqui no oeste, as temperaturas máximas podem ultrapassar os 30 graus nos próximos dias, como indica o CIMEPAR. Apesar de quinta-feira, dia 20, começar o inverno, as temperaturas ainda seguem assim, mais altas. Mas a partir da próxima semana, devem começar a cair. Em Cascavel, as condições até quarta-feira serão tempo estável e presença de poucas nuvens no céu. A mínima para essa semana é de 19 e a máxima é de 27 graus. Em Guaíra, a máxima deve ser um pouquinho mais elevada. Os termômetros podem chegar aos 31 graus. Tempo seco e abafado também. Apenas a partir de quinta, pancadas de chuva estão previstas por lá. Já em Foz do Iguaçu, tempo estável com sol entre nuvens nesse domingo. Até quarta-feira, a estabilidade prevalece. E na quinta, deve chover, fazendo com que o tempo fique mais agradável. A mínima em Foz, como a gente vê no quadro, é de 20 e a máxima é de 28 graus. No próximo bloco, tem acadêmicos de agronomia mostrando que também são bons comunicadores. É daqui a pouco.
Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Uma atividade diferente movimentou o curso de agronomia do Centro FAG. Os acadêmicos do último ano gravaram episódios de videocasts. O tema, é claro, foi o agronegócio e alguns mostraram talento em frente às câmeras e ao microfone. Veja como foi. Roteirizar e conduzir um episódio de videocast não é uma tarefa fácil. Mas os alunos do último ano do curso de agronomia do Centro FAG tiraram de letra. Na disciplina de Comunicação e Extensão Rural, eles colocaram em prática habilidades no estúdio de videocast. Na rodada, foram 6 episódios gravados, em alusão aos 20 anos do curso de agronomia. Hoje estamos aqui em comemoração aos 20 anos do aniversário da Agronomia FAG, gravando o videocast na matéria da professora Ana Paula. Neste episódio, agrônomos da empresa Biotrop conversaram com o grupo sobre a área de biológicos e a parceria com o Centro FAG. Já o foco nessa gravação foi o mercado de trabalho para os egressos de agronomia. Teve também bate-papo sobre horticultura, a história do curso de agronomia FAG sob o olhar do coordenador, oportunidades de atuação dos agrônomos e também Agrofag. É isso aí, um dos grupos escolheu falar sobre o nosso programa e como ele serve de ferramenta de ensino para os acadêmicos. Foi algo novo assim, gostei muito, porque foi um negócio mais dinâmico, uma conversa mais sucinta, uma conversa ali mais tranquila. E isso, querendo ou não, uma nova experiência, acaba ajudando no dia a dia, acaba ajudando a conversar e tal. E querendo ou não, isso ajuda para um futuro breve, que você pode ir numa empresa e tudo. Então, isso ajuda demais. Você gostou da experiência de participar de um videocast? Já tinha tido uma prática assim? Não, é a primeira vez, né? E eu achei muito interessante, porque eu acho que entre as universidades do Brasil, eu acho que uma universidade que tem um programa como esse, faz um videocast, tem um Agrofag, eu acho que até eu não conheço, né? Então isso serve de muita experiência para os alunos, para todo mundo, para todo o público da faculdade, para nós que estamos se formando, né, último ano de faculdade, é uma experiência incrível, é um aprendizado, né, poder fazer parte desse programa com você, que é um grande apresentador, o professor Celso também. Então, com certeza, isso para nós é de grande valia. É diferente, a gente às vezes nem espera que vai passar por isso, mas até usando o exemplo do professor Celso, ele está fazendo isso agora, né, atrás da câmera. Então tem que aproveitar e ir agregando só. Atividade interessante essa para os acadêmicos, né? E nós compartilhamos um pouquinho sobre o programa Agrofag. Interessante, né? Essa atividade deles, eles ficaram muito ansiosos, né? Muito nervosos, né? Mas depois viram que era um bate-papo, né? Sim. E é o que eles vão encontrar lá fora. Eles vão ter que sair agora, vão fazer palestras, vão fazer encontros, né? Então, um treinamento especial para eles. É isso aí, uma dinâmica diferente, né? Dinâmica totalmente diferente. É bom sair da zona de conforto. É bom sair. É isso aí. E agora vamos conferir os preços da carne no agromercado. Leve queda nos preços da proteína animal. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 220. O quilo do suíno, R$ 5,98. E o quilo do frango, R$ 3,96.
Agora a gente vai mostrar para vocês alguns comentários que a nossa equipe destacou aqui, que vocês, nossos telespectadores, enviaram para nós, lá pelo YouTube, pelo WhatsApp e também as fotos que vocês enviaram da produção, que foram muito especiais. Então vamos começar pelo YouTube? A gente separou aqui alguns comentários. Eu começo falando do comentário da Rita Pereira Teixeira, que assistiu o vídeo da colheita da canela e comentou assim: gente, que coisa boa é saber das coisas. Obrigada. Já o Raimundo Melo viu a reportagem a respeito da criação de porcos moura exibida aqui há 2 semanas. Muito interessante esse vídeo, parabéns. Olha só, o João Pedro, criador de ovinos em Pombos, lá no Pernambuco, comentou pra gente: esse canal é um verdadeiro presente para os entusiastas da agricultura, agropecuária e criadores. Poxa vida, que legal, né? Olha só, a Lúcia Maria Costa: que maravilha ver esse pomar dessa fruta tão nutritiva e bonita. Falando sobre as pitaias, lá do seu José Passaroto, aqui do interior de Toledo. E também o Elton Rural comentou linda reportagem sobre a ovinocultura. A gente agradece a todos. A gente fica muito feliz com esses comentários, né? Muito bom receber esses comentários. Dá ainda mais gás para a gente produzir. É isso daí. Vamos seguir? Olha só as fotos que a Sônia enviou pra gente. A gente acompanhou desde o comecinho a Sônia mostrando o canteiro que ela tá fazendo lá no quintal da casa dela, aqui em Cascavel, e agora fez a produção aí, ó, de adubo orgânico em casa, dando um bom exemplo de produção aí no quintal de casa, né? Aproveitando a área. Vamos lá, seguindo então a Janete. Olha só que foto bacana essa, com os pés, né, de araucária lá atrás, um chimarrão. Fantástica essa perto foto. da serra, né? Lá em Urubici, a Janete estava em Urubici e mandou essa foto pra gente, bonito demais. Garantindo o mate dela. Vamos para os cursos agora, que a gente já viu as fotos enviadas. A gente tem algumas indicações de cursos e eventos aí para os próximos dias. Produção artesanal de alimentos, derivados de leite, é um curso do Senar que vai ser realizado nos dias 19 e 20 desse mês, lá no Sindicato Rural de Cascavel. Temos também outra indicação, que é sobre a operação de drones, que vai ser realizado na Agrotec, dias 24, 25 e 26 desse mês. E para contato está na tela, olha só, é 459-9942-0063, para você que quer saber mais detalhes sobre esse curso, então. Temos também a indicação aí do curso da Embrapa de criação de suínos em família sem uso coletivo de antimicrobianos. É um curso online com certificado da Embrapa. A partir do dia 20 começa às 8 horas da manhã. Temos também aí a divulgação do CNA Senar com aí a formação sobre armazenamento de grãos em silo vertical, 100% gratuito e também online. As aulas começam no dia 19 a partir das 8 horas da manhã. Tem QR Code na tela para quem quer fazer a sua inscrição. E tem também, olha só, o 8º Agropec Sul, novos desafios na proteção de plantas, um evento que vai ser realizado dia 19 e dia 20. Esse momento vai acontecer lá na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Palotina. Mais informações você pode conferir pelo site Agroinformativo. Temos também aí a indicação de mais uma feijoada na Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui de Cascavel, dia 6 de julho, a partir do meio-dia, lá na Areac, então. Temos os valores na tela e aí quem quiser saber mais informações pode entrar em contato com a associação. Ótima feijoada, eu recomendo. Boa demais. Temos também aqui ó, uma indicação que vai acontecer daqui a pouco, a partir das 11 horas da manhã, então, né? Um almoço que será servido lá na Colônia Esperança, na tenda Nossa Senhora da Santa Cruz, organizado junto com a família da dona Nerilde, e ela trouxe aqui essa indicação para nós, para você que ainda não sabe onde vai almoçar no domingão com a família, então tem esse almoço aqui para a celebração eucarística também, com feijoada e acompanhamentos. Para quem quiser participar, levar um prato típico aí de festa junina, já que a gente está nessa época tão maravilhosa, né? Tão saborosa. Muito saborosa, festa muito gostosa. É isso aí. Deixamos a indicação então. E, professor, nos vemos no próximo domingo com muitas informações sobre o agro. Te vejo na semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. A gente se vê por aí.